Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que está passando por um momento extremamente complicado, por uma forte crise marcada por uma série de divergências entre a presidência do IBGE, a comando do Márcio Postman, e os servidores do Instituto. Para quem não sabe, o Márcio Postman, amigo pessoal do Lula, foi indicado pelo próprio Lula para assumir a presidência do Instituto, ou seja, nesse momento o IBGE está rachado. E os servidores acusam o Postman de criar uma espécie de IBGE paralelo, o que tem afetado, obviamente, a confiabilidade do Instituto. E por conta disso, vários servidores que já estão prevendo um problema no IBGE no futuro, eles estão renunciando seus cargos, estão pedindo demissão, pedindo as contas, e vários funcionários também estão emitindo cartas abertas acusando o Postman de autoritarismo e falta de transparência. Só para você ter uma ideia do tamanho da crise do IBGE nesse momento, mais de 600 servidores e diretores já manifestaram oposição ao Postman. E essa é uma acusação gravíssima, meus amigos. Por quê? Porque coloca em xeque a autonomia e a credibilidade do IBGE, que há tempos anda muito arranhada, principalmente depois do Postman assumir a presidência do IBGE. E sua nomeação provocou muitas preocupações no mercado. Por quê? Por conta de uma possível politização do Instituto, o que afeta diretamente a credibilidade das estatísticas produzidas pelo Instituto, como, por exemplo, o IPCA, o índice que mede a inflação no nosso país, que está sendo bastante questionado, e também o PIB. Quem soma ali o PIB do nosso país e calcula tudo é justamente o IBGE. E estando à frente desse instituto uma pessoa que tem a sua visão política acima da sua visão técnica, isso acaba gerando muitas incertezas e preocupações com relação à confiabilidade desses índices. Cara, isso é inevitável de acontecer. E tudo isso impacta diretamente do desdobramento da nossa economia, que está atrelada a esses índices. E tem economista que participou da criação do Plano Real, dizendo que o Postman é um perigo para as estatísticas do nosso país. Fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a essas e outras informações e entender como que todo esse racha no IBGE já está impactando a nossa economia nesse momento e pode impactar ainda mais no seu bolso no futuro. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu preciso trazer um recado importante para você que é uma pessoa antenada e já entendeu que o mercado de criptomoedas é o mercado não só do futuro, mas já é o mercado do presente. Até os bancos já aderiram, já se renderam ao mercado das criptomoedas e você quer aproveitar esse momento para fazer os seus primeiros investimentos, mas você não faz a menor ideia de como é que você faz os seus investimentos. Você é uma pessoa insegura, não sabe qual é a plataforma certa, qual é o jeito certo de comprar uma criptomoeda. Você que tem medo de cair em golpes, até porque o que mais tem na internet é golpes relacionados a criptomoedas. Eu tenho um recado importante para te dar. No dia 11 de fevereiro de 2025, agora, terça-feira, às 8 horas da noite, vai acontecer o protocolo BFC, blindagem financeira com criptomoedas, onde eu e a minha equipe vamos entregar uma super aula te mostrando todo esse cenário no universo das criptomoedas, as projeções para o futuro, como que você faz os seus primeiros investimentos de uma forma segura e com a qualidade e o comprometimento que o nosso material tem. Josué, como é que eu faço para participar do protocolo BFC e não perder absolutamente nada desse evento? É só você apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo nessa tela ou então clicar no primeiro link que está fixado aqui no comentário e também na descrição do nosso conteúdo. Você vai ser direcionado para o nosso grupo no WhatsApp e lá nós vamos passar todas as informações e entregar todos os materiais. Então clica e entre no grupo e nós vamos passar mais informações por lá. Bom, vamos lá para o conteúdo. Você sabe que eu gosto de deixar o conteúdo bem amarradinho e tem muita gente que tem muita dúvida sobre o que é o IBGE. Já deve ter ouvido falar sobre o IBGE a vida inteira, mas não faz a menor ideia do que significa o IBGE. Onde é que ele está enquadrado dentro do governo? Tem muita gente que acha que o IBGE é um órgão do governo, mas não. O IBGE é um órgão de Estado, ou seja, ele não pode seguir ideologias, ele está ali para suprir e fornecer o Estado com informações, com dados e estatísticas para que o governo brasileiro possa tomar decisões de acordo com esses dados, com essas estatísticas. E se essas estatísticas estão, sendo modificadas de forma irresponsável por conta de uma ideologia, o que acontece? Esse tipo de rasura pode levar o nosso Estado a passar por mais problemas ainda econômicos. Por quê? É igual como se fosse um avião. Você precisa sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo. Antes de decolar, o piloto vai colocar ali as coordenadas, ou seja, os indicadores para que o avião possa fazer o voo certinho do Rio de Janeiro
para São Paulo, calculando ali o combustível, a velocidade, o tempo para chegar lá. Ou seja, se tiver algum número errado, uma vírgula errada, esse voo pode sair do Rio de Janeiro e parar no meio da Mata Amazônica. Você acha que isso não acontece? Existe um documentário na History Channel que fala exatamente de um voo aqui no Brasil, que por conta de um zero o avião foi parar no meio da Mata Amazônica e muitas pessoas morreram. Ele, o IBGE, é uma entidade da administração pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, ou seja, está debaixo do guarda-chuva da Simone Tebet. E uma parte também está debaixo do guarda-chuva do Fernando Haddad, que é o ministro da Economia. E o IBGE é responsável por quê, hein? Pelo levantamento e fornecimento de dados sobre o território nacional e da população brasileira. 2. Produção de informações estatísticas, geocientíficas e ambientais. 3. Coordenação dos sistemas de informações cartográficas e estatísticas. 4. Gestão do ensino superior, pesquisa e extensão. 5. Realização de censos e pesquisas estatísticas. E 6. Desenvolvimento de produtos cartográficos. Sabe quais são os principais indicadores que o IBGE produz, que mexe diretamente na economia? O primeiro, PIB, que é o Produto Interno Brasileiro, ou seja, tudo que o país produz. Exatamente quem traz esse número para a gente é o IBGE. Então, se o IBGE fala que no ano de 2024 o PIB do Brasil cresceu 4,5%, 5%, várias ações do governo, como investimentos em vários setores, acabam sendo atrelados ao crescimento do PIB. E se esse número está alterado, está rasurado, é um número que, cara, é inconsistente, isso pode gerar uma série de problemas para a nossa economia. Outro indicador, IPCA, que mede a inflação do Brasil. Então, se o IBGE diz que a inflação no nosso país foi de 4,83% no ano de 2024, vários investimentos estão atrelados ao IPCA. Investimentos de bancos, título do Tesouro Direto, e sem falar que a taxa de juros no nosso país também é atrelada à inflação. E nesse momento, o mercado, a população de uma maneira geral, tem grandes suspeitas de que esteja acontecendo isso no IBGE. O IBGE está sem credibilidade nenhuma. Bom, fazendo uma linha do tempo para você entender toda essa crise do IBGE, que começou justamente com a nomeação do Postman à presidência do Instituto, olha essa matéria que saiu lá na CNN no dia 28 de julho de 2023, 2 dias depois da nomeação do Postman à presidência do IBGE. Entenda porque o mercado tem criticado o nome indicado por Lula para o IBGE. Bom, vamos lá, mais algumas coisinhas que o Márcio Postman também já foi. O Márcio Postman, ex-presidente do IPEA e atual presidente do Instituto Lula, que é um instituto político e ideológico, e isso colocou uma pulga atrás da orelha de todo mundo, não só do mercado. O Postman foi confirmado na quarta-feira, dia 26 de julho de 2023, pelo governo para chefiar o órgão responsável pelo PIB e pelo censo, justamente o IBGE, que é o órgão responsável pelo PIB e pelo censo, pelo IPCA. Tiraram o IPCA do FGV e colocaram nas mãos do Postman, centralizando a informação desse censo. Censo é um sensor, meu amigo. Se esse sensor está quebrado, está funcionando errado, o que vai acontecer? Coloca um sensor errado no teu carro, na hora de você der ré, o que vai acontecer, hein? Você vai quebrar o teu carro. Bom, vamos lá, o que diz a matéria, hein? Diz aqui, ó. Postman é um quadro tradicional do Partido dos Trabalhadores e preside atualmente o Instituto Lula. Foi presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPEA, nos primeiros governos do Lula também, e é o professor do curso de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp. O IBGE é um órgão do governo responsável por calcular e divulgar grandes números do país. Obviamente, ele foi colocado ali estrategicamente, como o censo, como o PIB, a inflação e a taxa de desemprego do nosso país. É exatamente a tríade que tem colocado aqui muitas questões, muitas dúvidas de que se esses números realmente estão corretos ou não. O que você acha? Você acha que está tendo algum tipo de manipulação nesses números? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O que disse um economista que preferiu não se identificar, hein? Ele é ruim de estatística e não entende nada de econometria. Conheço pessoas do IPEA e até mesmo do PT que trabalharam com ele e que não gostavam dele. Tudo bem não gostar do cara, tá tudo certo. Agora, colocar um cara que é ruim de estatística e ruim de econometria em um órgão, em um instituto extremamente
extremamente importante para o nosso país, que lida justamente com estatística e econometria, aí, meu amigo, é um tiro no pé, mas é um tiro no pé calculado, você pode ter certeza disso. Olha o que disse um economista que participou da criação do Plano Real. A escolha de Postman para o IBGE é um perigo para as estatísticas, diz o Edmar Baixa. Bom, já deu para perceber que o Postman é um cara muito polêmico, apesar de ser um economista, um cara técnico, mas a sua carreira está sempre ali emaranhada, entrelaçada com as questões ideológicas e políticas. Uma questão clara foi justamente ele ser o presidente do Instituto Lula, um instituto totalmente politizado, totalmente ideológico. E mesmo quando ele esteve à frente do IPEA, que é um instituto de pesquisa econômica aplicada, na época da Dilma, o que acontecia, hein? Todos os economistas e os especialistas que tinham uma visão contrária do Postman, sabe o que ele fazia? Ele demitia esses caras, com um posicionamento totalmente autoritário, justamente a acusação que ele está recebendo agora no IBGE. Pouco mais de um ano após o Postman assumir a presidência do IBGE, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui novamente, ó. Funcionários do IBGE exigem exoneração do Postman. Abre aspas para os funcionários, dizendo que ele tem um comportamento autoritário. O sindicato convoca ato e pede mais diálogo com o presidente da instituição. Pouco mais de um ano após tomar posse, uma rebelião no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, explicita críticas à gestão do Márcio Postman à frente da instituição e pede a exoneração do presidente do órgão. Olha só as críticas dessa carta, presta atenção. Intitulado Declaração Pública dos Servidores do IBGE, o texto detalha insatisfações. Olha só essas insatisfações. Uma delas é com o IBGE+. Esse instituto aqui não existe, o IBGE+, mas eles estavam criando esse... É como se fosse um gabinete dentro do IBGE. De acordo com a carta, trata-se de uma, abre aspas, entidade de apoio de direito privado implementado sem qualquer diálogo com os trabalhadores. O que significa isso aqui, ó? Apoio de direito privado. Significa que o IBGE+ receberia dinheiro de empresas privadas para se manterem de pé. Você acha eticamente correto um instituto que trabalha gerando estatísticas, receber dinheiro de empresas privadas? E pior, tudo isso em sigilo. Você acha isso correto? Bom, aspas aqui para a carta. Formalizada em sigilo por 11 meses e anunciada 2 meses após a sua oficialização no cartório, essa fundação gera dúvidas quanto à sua real finalidade e ao impacto que terá sobre a independência técnica e administrativa do Instituto. É óbvio, a gente sabe como é que funciona essas questões políticas, tem muito interesse envolvido ali por trás. Ainda mais quando se tem um presidente que tem aspirações políticas e ideológicas. Não é ético você ser um órgão que cria indicadores, que mexe com o mercado, sendo que você recebe dinheiro, verba dessas empresas que estão atuando dentro de um determinado mercado. E esse IBGE+, ele já estava criado, já estava oficializado em cartório, meu amigo. Estava tudo pronto para funcionar. Se não fosse essa rebelião, se não fossem os servidores do IBGE colocar a boca no trombone. E aí você pode estar pensando, José, esse é um monte de peão que tá todo mundo reclamando, tá com inveja lá do Postman que tá viajando para lá e para cá, tá fazendo o trabalho dele. Bom, não é só a peãozada não, cara. A diretoria também divulga carta com críticas. Solicitamos que a alta direção considere a implementação de um processo de consulta mais amplo e participativo para as decisões, especialmente aquelas de grande impacto para a operação e o funcionamento do Instituto, onde a nossa experiência seja realmente levada em consideração, ou seja, não está sendo levada em consideração a experiência da galera lá, nas tomadas de decisões, nunca perdendo de vista os valores institucionais de qualidade, imparcialidade e independência. Ou seja, se eles estão cobrando esses valores de qualidade, de imparcialidade e independência, significa que exatamente esses 3 pilares aqui, ó, não estão sendo cumpridos pelo Postman. E agora quem entrou nessa briga pedindo o afastamento do Postman do IBGE foi o Tribunal de Contas da União. Essa matéria que saiu agora há poucos dias atrás. Rogério Marinho pede ao TCU afastamento de Postman do IBGE. Senador disse que o Instituto virou um puxadinho ideológico do governo e requer o fim do IBGE+, por usurpar a competência do Congresso. Abre aspas para o senador Rogério Marinho, do PL. Sobre o PT,
o IBGE virou mais um puxadinho ideológico do governo, que sacrifica a credibilidade e referência técnica da instituição em favor do seu projeto de poder. Lula 3 ignora a lei em favor de uma gestão autoritária, temerária e alheia aos interesses públicos. Por isso, solicitamos ao TCU o afastamento cautelar de Márcio Postman e a suspensão de atos que ferem a transparência e a lei. Meus amigos, quem diria que o Lula poderia ser capaz de colocar uma pessoa ideológica para tocar um órgão técnico, colocando a ideologia acima dos interesses técnicos, hein? Quem poderia imaginar uma loucura como essa? Bom, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários, ó. Deixa o seu comentário. Você sabe muito bem que a sua participação é vital aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas. Você sabe muito bem que esse tipo de conteúdo você não vai ver sendo divulgado no Jornal Nacional. Você pode ter certeza disso, meu amigo. Então me ajude a propagar essa mensagem, compartilhando no grupo dos amigos, compartilhando com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ter acesso a essa informação. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço. A gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.